E olha só, vocês lembram que no final de março a gente teve um bate-papo com o Marco Juliano sobre o pirata daqui de Curitiba? Naquele dia eu falei para você que a gente ia contar com detalhes essa história fantástica. E esse dia chegou. A gente vai te mostrar com exclusividade toda a trajetória do Pirata Zumiro. Hoje, em primeira mão, a televisão Bandeirantes vai levar para você uma lenda que virou história. Uma história que é muito conhecida aqui em Curitiba. Morou um pirata, o último pirata, o último grande pirata. Quer saber quem é? Conheça a história do Pirata Zumiro. A lenda do Pirata Zumiro era considerada a maior lenda urbana da cidade de Curitiba, que era um pirata inglês com esse nome de Zumiro, que veio se esconder aqui na cidade de Curitiba no século XIX, e ele havia escondido um grande tesouro dentro de túneis subterrâneos em uma região mais afastada do centro, no Bosque Gutierrez. E todos os moradores falavam que esse pirata realmente havia morado aqui, escondido esse tesouro, e tentaram encontrar esse tesouro no século XVIII, fazendo escavações, tudo mais, mas nunca conseguiram encontrar. E como que essa história do Pirata Zumiro, ela veio até nós? No ano de 1880, um jovem inglês chamado Edward Young imigrou aqui para Curitiba trabalhar em fazenda de erva mate. E todo o transporte de erva mate era feito pela Estrada da Graciosa até os portos de Paranaguá e Antonina. E na saída de Curitiba, na Estrada da Graciosa, existia uma parada de tropeiros chamada Casa do Burro Brabo. E o Edward Young um dia sai para se divertir nessa Casa do Burro Brabo, fica amigo do dono, e o dono comenta com ele sobre um velho inglês que vivia escondido no meio do mato aqui em Curitiba. Era o Velho do Mato, e esse velho vivia há mais de 40 anos na cidade. E o Edward fica curioso e resolve visitar esse Velho do Mato. Ele encontra o casebre do Velho do Mato lá, bate na porta, sai um senhor de 80 anos, ele fica amigo desse senhor, mas o Edward fica impressionado pela cultura desse senhor. Esse senhor conhecia literatura inglesa, falava vários idiomas, e ele fica surpreso, a ponto que até ele se pergunta o que um lord inglês está fazendo escondido no sul do Brasil, no meio do mato. E ele faz essa amizade com o senhor inglês, e esse senhor resolve contar a história para o Edward Young, mas ele pede um juramento. Ele fala: Edward, você não conte minha história para ninguém enquanto eu for vivo. Depois que tiver notícias da minha morte, você está liberado do juramento. E realmente ele conta que ele era um velho pirata chamado Zumiro que estava escondido aqui em Curitiba. E a história do Zumiro era que ele nasceu na cidade de Cork, no sul da Irlanda, que naquela época era parte do Reino Unido. Ele vinha de uma família muito rica, dona de grandes propriedades de terra, e ele foi enviado para estudar na escola inglesa de Eton College. Essa escola é uma das escolas mais famosas do mundo, onde até os netos da rainha, os príncipes Harry e William, estudaram. Após Eton College, ele entrou para a Academia Naval e aos 25 anos se tornou um oficial da Marinha Britânica. Só que ele era muito orgulhoso por ser de sangue nobre. E ele estava ali por volta de 1824, na região da Bermuda, das Ilhas Bermudas, ao lado da Flórida. Ele teve um desentendimento com outro oficial e nessa briga, sem querer, ele mata esse outro oficial. E ele sabia que pegar um processo de corte marcial iria ser enforcado, ele deserta. Ele entra em um navio negreiro e nesse navio negreiro ele faz um motim, mata o capitão do navio e resolve abraçar a pirataria. Ele abandona o nome verdadeiro dele, adota esse nome de guerra de Zumiro, começa a falar que era um pirata grego e veio para o Atlântico Sul praticar a pirataria. E aqui no Atlântico Sul ele faz um pacto com outros dois capitães piratas, um pirata espanhol chamado José Sancho e um pirata russo apelidado de Zarolho, porque ele possuía uma grande cicatriz no rosto que era fruto de um golpe de espada. E os três piratas resolvem escolher uma ilha no meio do Oceano Atlântico, a Ilha da Trindade, para esconder os seus tesouros, para ser o depósito do fruto dos roubos dele, um banco pirata. E o Zumiro, ele conta para o Edward Young desse imenso tesouro que está escondido lá na Ilha da Trindade. Inclusive o Zumiro falava que os outros dois piratas, o José Sancho, a marinha espanhola capturou ele, afundou o navio dele, ele morreu. E o pirata Zarolho foi capturado pelos espanhóis e foi enforcado em Havana com o bando dele. E o Zumiro era o último capitão pirata. E 19 dias após ele ter feito o último depósito do tesouro na Ilha da Trindade, ele foi capturado por um navio de guerra inglês. E aquelas coincidências do destino. Nesse navio tinha um comandante chamado Henry Capel, que era um grande amigo do pirata Zumiro no tempo que o pirata estudou na Academia Naval. Inclusive o Henry Capel conhecia a família do pirata Zumiro. E quando ele viu quem era o pirata, ele não quis ser o carrasco e enforcar o velho amigo. Então ele fez o quê? Ele simulou a fuga do pirata aqui no litoral sul do Brasil, no litoral do estado do Paraná,
com a condição que o Zulmiro subisse a serra, fosse para o interior do Brasil, morasse longe da civilização e nunca mais voltasse a ser um pirata. E o Zulmiro fala que 9 dias após ele ser simulado essa fuga, ele subiu a serra e chegou aqui em Curitiba. Isso por volta de 1829. Curitiba tinha 3 mil habitantes naquela época, era uma pequena vilazinha. E o Zulmiro fica escondido aqui na região da cidade. E praticamente 50 anos depois, esse jovem Edward Young vem bater na porta dele. E o Zulmiro ainda comenta que o tesouro estava escondido na ilha e ele entrega um roteiro de como encontrar esse tesouro para o Edward Young. 16 anos depois, em 1896, o Edward Young está morando no Rio de Janeiro, casado, com 4 filhos. Ele havia esquecido a história do pirata Zulmiro, até ele pensava que ele encontrou um velho maluco morando no sul do Brasil, que contou uma história maravilhosa de ser um pirata. Quando o Edward ele vê um jornal, no Gazeta de Notícias, de 30 de março de 1896, uma reportagem falando de expedições inglesas da Inglaterra para a Ilha da Trindade em busca de um grande tesouro pirata, que um pirata russo com uma cicatriz no rosto, que foi capturado pelos espanhóis e levado para Havana. Esse pirata fugiu dessa captura, o bando dele inteiro foi enforcado. E esse pirata russo foi morrer na Índia no ano de 1850 e antes de morrer ele entregou o mapa do tesouro para um capitão de um navio mercante inglês. E os ingleses, de posse desse mapa do tesouro, fizeram 3 expedições para a Ilha da Trindade. Mas justamente no local onde os piratas esconderam o tesouro, que é na baía sudoeste da ilha, ao lado do Morro do Pão de Açúcar, eles cavaram uma gruta. A Ilha da Trindade é uma ilha vulcânica e está sujeita a muitos desmoronamentos. E o morro inteiro desmoronou em cima do local do tesouro e as expedições inglesas não conseguiram encontrar o tesouro. E quando o Edward fica sabendo disso, ele vê que toda a história do pirata Zulmiro era verdadeira. O Zulmiro achava que esse capitão russo havia sido enforcado em Havana. O que o Edward faz? Ele manda um telegrama para Curitiba e pergunta notícias do velho do mato, do velho inglês. E falam para ele que o velho havia morrido 6 ou 7 anos atrás. Então o Edward ele queria montar uma nova expedição para a Ilha da Trindade. Ele tem a ideia de escrever cartas para o Jornal do Brasil contando essa história, mas ele toma cuidado de ocultar detalhes. Ele fala que ele encontrou o pirata no norte do Paraná, ele bota um pseudônimo, as iniciais J.F. Bastos, e ele escreve 8 cartas para o Jornal do Brasil contando toda essa história do pirata. E na última carta ele fala que ele está com o roteiro do tesouro escondido na Ilha da Trindade. E um mês após ele escrever a última carta, ladrões tentam entrar na casa dele para roubar o roteiro do tesouro e de forma trágica eles matam o Edward, eles dão um tiro no peito do Edward, os ladrões não conseguem encontrar o roteiro do tesouro e essa história ela esfria, ela desaparece da imprensa. Uau, né, gente? Eu tô aqui com nada mais, nada menos que o Marcos Juliano Offenbock. Esse cara que estudou, quanto tempo você já está pesquisando a vida do Zulmiro? Agora, Ana, vai para 18 anos de pesquisa para eu desvendar toda essa incrível história do tesouro do pirata Zulmiro. E olha, tem esse trabalho que a gente está fazendo aqui vai ficar para a história, porque a gente reuniu 2 grandes personagens, né? Sim, os telespectadores vão ter uma grande surpresa, porque essa reportagem, digamos que ela já é histórica por a gente ter reunido esses personagens que são descendentes diretos dessa incrível história. Gente, né, mas como é que será que a história do Edward Young volta à tona? Então, o Edward Young... Opa, pera lá. É verdade, Vamos né? lá? Vamos para a segunda parte? Com certeza. Vai lá. O sobrinho do Edward, mexendo nas coisas do tio que foi assassinado, ele encontra o roteiro do tesouro. E daí acontecem, no ano de 1910, as primeiras expedições brasileiras para a Ilha da Trindade em busca do tesouro do pirata Zulmiro. Eles fazem 2 expedições no ano de 1910 e 2 expedições no ano de 1911. É uma ilha super difícil de aportar, as ondas batem com muita força na costa e nessas expedições brasileiras no início do século passado, eles vasculham a ilha, ficam por cerca de 14 dias, 20 dias, só que teve uma série de desmoronamentos na ilha que apagaram marcos do roteiro do tesouro. E assim eles não conseguem encontrar o tesouro do pirata Zulmiro. Mas começam a sair várias reportagens nos jornais da época. E no ano de 1912, sai uma reportagem no jornal aqui de Curitiba, uma grande manchete, né, do tesouro da Ilha da Trindade, e falando que o pirata Zulmiro habitou Curitiba e aqui escreveu o roteiro do tesouro. E os moradores de Curitiba ficam surpresos, isso em 1912, que eles conheciam o velho inglês que morava no meio do mato, mas ninguém sabia que o velho inglês era um pirata. E nessa época foram descobertos esses túneis secretos aqui no Bosque Gutierrez. E como o pirata morava na região, o pessoal começou a misturar a história, até saiu uma grande manchete no jornal falando: o pirata Zulmiro escondeu seu tesouro no Paraná, dentro de extensas galerias subterrâneas. E daí que derivou a lenda do pirata ter escondido um grande tesouro aqui na cidade de Curitiba.
Baseado nas cartas que foram escritas no ano de 1896 pelo Edward Young, onde ele mandou um telegrama para Curitiba e falaram que o pirata havia morrido, o velho inglês havia morrido há 6 ou 7 anos atrás, isso dava os anos de 1889 e 1890. E eu comecei a procurar todos os cemitérios aqui de Curitiba justamente nessas datas. E eu tive acesso ao livro do cemitério São Francisco de Paula, que é o cemitério mais antigo da cidade de Curitiba. E comecei a procurar no ano de 1889 e 1890 para ver se eu encontrava um cidadão inglês que possuísse seus 90 ou 91 anos. De forma incrível, na página 31 do livro, eu localizei o João Francisco Inglês, que morreu com 90 anos em 24 de agosto de 1889. E foi justamente as iniciais que o Edward Young botou no pseudônimo que ele assinou nas cartas, J.F. E ali eu vi que realmente era o nome que o pirata Zulmiro usava em Curitiba. Comecei a procurar nos jornais antigos para ver se eu conseguia localizar algum lugar onde o pirata Zulmiro morou na cidade. E encontrei no jornal de 1921 que o pirata Zulmiro morou na região do Pilarzinho, no lote 614, onde hoje fica a Universidade Livre do Meio Ambiente. E daí eu comecei a imaginar, será que o nome dele, João Francisco, poderia ser o nome verdadeiro dele em inglês, que a tradução seria John Francis? E o pirata Zulmiro falou que ele nasceu no ano de 1798 e foi enviado, por ser de família muito rica, para estudar na escola inglesa de Eton College. A escola de Eton é um internato para meninos que você entra aos 13 anos de idade. Então, se o pirata nasceu em 1798, ele teria 13 anos no ano de 1811. Eu fui em cima da escola inglesa de Eton College, entrei em contato com eles e consegui ter acesso. Eles me mandaram o livro do ano de 1811. E eu comecei a procurar se eu encontrava um John Francis ou um Francis que nasceu na cidade de Cork. De forma incrível, no final da lista eu encontrei um Francis que nasceu em Cork, Francis Hodder. Família Hodder, riquíssima, dona de várias propriedades. O pirata, inclusive, nasceu em um castelo que ainda se encontra habitado, que é o Ballia Castle, e foi enviado para Eton College. E eu comecei a ver que o John, que até o nome dele verdadeiro era John Francis Hodder. O John Francis Hodder, que nasceu em Cork em 1798, que eu encontrei em Eton College no ano de 1811, é o João Francisco Inglês, que morreu aqui em Curitiba no ano de 1889, é o capitão pirata Zulmiro, o último capitão pirata do século XIX, o líder do bando que escondeu o maior tesouro pirata do mundo. Baseado em todas essas descobertas, eu publiquei um livro no ano de 2019 chamado A Verdadeira Ilha do Tesouro, as Crônicas do Pirata Zulmiro. E com esse livro eu consegui com que a Prefeitura de Curitiba oficializasse a história do pirata Zulmiro. E a história começou a crescer. Eu também localizei um professor, amigo meu de história da cidade de Joinville, chamado Rafael José Nogueira. Ele vasculhou nos antigos arquivos do cartório da colônia argelina, que é onde fica o bairro do Bacaxeri. E ele localizou a certidão de óbito civil do pirata Zulmiro, com uma grande descoberta, que o pirata havia deixado 4 filhos na cidade de Curitiba. O Joaquim Inglês, o José Inglês, a Maria Inglês e outra mulher que nós viemos a saber será a Ana Inglês. E de forma incrível nós conseguimos encontrar os descendentes do Joaquim Inglês, os tataranetos do pirata Zulmiro. Gente do céu, que história incrível! Quantas amarrações, quantas descobertas, quanto trabalho. Qual foi a fase que te deu mais trabalho, assim? Assim, Ana, era quando era uma lenda urbana a história. Sim. Ninguém me acreditava, todo mundo me chamava de maluco. E eu vasculhando jornais antigos, mas eu sempre tinha aquela esperança porque a história era muito fantástica e existiam muitas evidências de veracidade nela. E eu fui vasculhando em jornais antigos e realmente deu para identificar que assim, Curitiba, aqui o Paraná, tá linkado com a maior história de tesouros e piratas do mundo. Uau, graças a esse cara, gente, graças ao pesquisador Marcos Juliano. Cara, é um prazer passar um pouco da história do pirata Zulmiro, mas vocês de casa segura porque ainda a gente vai finalizar, a gente vai para um breve intervalo e a gente vai te contar o resto dessa história, tá bom? Até daqui a pouco. Gente, e o que será que aconteceu agora? Gente, eu acho que essa história tá deixando todo mundo em casa, assim, né, muito curioso. Vamos contar pro povo como é que finalizou tudo isso? Sim, vamos agora revelar o segredo. Vamos lá. Eu sou o Adriano, eu sou bisneto do Joaquim Inglês e tataraneto do João Francisco Inglês. Havia uma grande dúvida em relação à nossa origem, né? Então, sempre em reuniões de família, nós levantávamos o assunto, né, porque ninguém tinha o sobrenome inglês, né, era uma dúvida muito grande e às vezes até um pouco de chacota, as pessoas faziam um pouco de chacota com a gente, né? E aí a gente tentava levantar, mas nós não sabíamos muito, porque parece que havia um bloqueio por conta
dos nossos antepassados em relação a esse tipo de informação. A minha tia, ela comentava a respeito do do bisavô dela, né? Que ele era um homem assim, um pouco retirado porque ele havia vindo para o Brasil fugido de guerra, ele era um desertor, né? E até um tempo atrás, onde ela sabia, o meu bisavô, no caso, o seu Joaquim, ele guardava essa farda com ele, né? Então, a referência de bisavô que ela tinha era o velho do mato, né? Era o que ela falava, né? Que ele era uma pessoa que ele vinha fugido da guerra, né? Que parece que ele tinha matado um oficial lá na Inglaterra, e aí havia fugido para cá, e aqui tinha se instalado. Então, existia um bloqueio desse tipo de informação, né? Meu bisavô, o Joaquim, ele era um inglês, assim, que falava ainda muito enrolado, né? Falava puxado, né? Então, as pessoas não comentavam muito a respeito dessas, né? A única coisa que eles falavam é que nós éramos famílias de nobre, né? Que a minha tia cita algumas coisas, ainda que ele falava que nós tínhamos sangue azul, né? Então, mas a gente, ao certo, a gente não sabia. Você é um tataraneto do pirata Zulmiro. Isso, assim por dizer. Tem, digamos assim, sangue pirata correndo nas veias. O que sempre o pessoal comentava nas reuniões de família, assim, que nós éramos membros de famílias de nobres, né? E que nós tínhamos sangue azul. É uma coisa assim que até o meu avô ostentava muito isso, né? Principalmente naquela onde juntava assim bastante membros da família, né? Ele falava, olha, vocês não sabem, mas nós temos sangue azul, né? Não, muito legal, porque eles são descendentes mesmo. O teu tataravô, João Francisco Inglês, o nome verdadeiro dele é o John Francis Roder. Ele vinha dessa família Roder, que é uma das famílias muito ricas, mais ricas até do sul da Irlanda. Então, realmente, assim, vocês, né, tecnicamente, têm sangue azul correndo nas veias. Que bacana. Eu sou bisneta do Edward. E quando eu tinha 12 anos, eu fui informada por um professor, ou pelo menos ele me perguntou, você já ouviu falar que o seu avô consta o nome e a história dele no livro de história do professor tal, que hoje, infelizmente, eu não me recordo. E eu falei, não, nunca ouvi falar do meu bisavô constar em algum livro de história, mas o que aconteceu? Ele falou, não, tem uma história lá com um pirata, vá pesquisar. Foi isso que ele falou para nós na época. E eu, então, cheguei na minha mãe, né, que poderia trazer alguma informação. E a minha mãe disse para mim, olha, eu nunca ouvi falar nessa história, mas eu vou pesquisar. E foi atrás da minha avó, que é a Ofélia, que é filha do Edward, né? E aí a minha avó, então, comentou com a minha mãe que o pai tinha sido assassinado em função do mapa do tesouro, do qual ele tinha guardado uma parte, a outra parte tinha ficado escondida. Então ficou uma história muito fantástica na nossa família, né? Isso eu tinha 12 anos, isso fazem 60 anos. E dali para frente, várias vezes a gente teve algum contato com a história. Quando em, acho que 89, 90, saiu na revista Náutica alguma referência, mas a gente não tinha nem ideia de como era a relação dele com o pirata Zulmiro. A gente nem sabia que era Zulmiro, a gente sabia que era um pirata e que ele tinha se relacionado e que depois, quando o pirata estava no leito de morte, chamou para entregar o mapa do tesouro, que era o segredo da vida dele. E depois de posse desse mapa, o meu bisavô foi assassinado. E a história que a gente tem é que ele, vindo para o Brasil, o meu bisavô, a gente sabia que era para comércio de tecidos, a gente não sabia exatamente qual era a atividade dele. Depois é que você me informou que ele veio aos 20 anos, essa informação eu não tinha. Mas que ele conheceu o pirata Zulmiro, né, na época, e que criou uma relação de forte amizade, tanto que o Zulmiro, quando estava no leito de morte, escreveu uma carta pedindo para o meu bisavô visitá-lo, e foi aí que o mapa veio para as mãos do Edward. A história do assassinato foi escondida, nunca ninguém comentou e nunca ninguém, na família pelo menos da Ofélia, ninguém soube que tinha um assassinato na história.
o mais interessante para mim foi saber que esse pirata Zulmiro não foi um simples pirata que passou ali, deixou um papel e foi embora. Não, ele criou raízes, ele tem família, hoje eu tive a oportunidade de conhecer. Eu acho que isso é uma coisa incrível para a gente, sabe? Eu adoro, então eu estou achando, quero que você prossiga na sua pesquisa aí e vamos em frente, porque é muito bom, a história é... O tesouro não tem importância nenhuma, o tesouro é a história. Agora, em 2022, nós temos uma futura reunião no segundo semestre com a Marinha Brasileira, na qual nós vamos apresentar um projeto para realizar uma futura expedição para a Ilha da Trindade. Nosso plano é escanear a Ilha da Trindade inteira, os 2 depósitos, tanto na Baía Sudoeste, onde teve o grande desmoronamento, como no interior da Ilha da Trindade, o depósito Aburra, e todo o tesouro que for encontrado vai ser entregue aos museus. E lá, com certeza, o tesouro ainda existe, está na ilha e é o maior tesouro pirata do mundo. E segundo os cálculos, as cifras, nós atualizando os valores, o tesouro chega hoje a valer quase 5 bilhões de reais. E aí, você gostou da história? Eu simplesmente me apaixonei pela história do pirata Zulmiro. Aqui a gente contou de uma forma muito breve, mas se você quer conhecer mais da história e todos os seus detalhes, tem um documentário completinho que você pode acessar nas redes sociais. O Legado do Pirata Zulmiro. Uau! O que a gente vai falar depois de tudo isso? Incrível, absolutamente incrível, né, Ana? Marcos, muito obrigada por deixar a gente contar um pouquinho da história. Isso é história nossa aqui do Paraná, gente. Isso daqui a pouco vai ser contado para os filhos, relatado em livros. Tudo pesquisado, comprovado certinho. Ju, fala um pouquinho do teu livro, então, que o programa já temos que entregar. O livro, né, o Verdadeira Ilha do Tesouro, as Crônicas do Pirata Zulmiro, quem quiser adquirir tem nas livrarias. E minha dica para os telespectadores é eles assistirem o documentário, que é só digitar na internet o Legado do Pirata Zulmiro, o documentário está lá, vocês vão curtir com certeza. É, gente, olha, é sensacional, é apaixonante, é uma cultura nossa, gente. Ele se escondeu aqui.